Olá, amigos, Deus abençoe a todos. E você já parou para pensar quem você é? Ou melhor, quem somos? Para que nós estamos vivendo neste mundo? Qual a razão de estarmos aqui? A gente começa já nesse tema, falando acerca da nossa posição, da nossa condição nesse mundo. Quem somos? Você já parou para pensar quem você é? Eu sou o filho do José, o filho da Maria, o filho do João. Não, você é a imagem e a semelhança de Deus. Ora, se somos a imagem, a semelhança de Deus, então há um propósito da parte de Deus para mim e para nós, ou para você também, não é verdade? Mas para a gente entender melhor, e não ficar só nas minhas palavras, nós vamos na Bíblia. Aqui no livro de Gênesis, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, haja trevas, houve trevas. Ele foi falando. E eu quero que você entenda o poder de Deus e da sua palavra. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. Então, você entende que nós somos a imagem e a semelhança de um Deus poderoso, um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Um Deus onisciente que conhece a nossa mente. Antes da palavra chegar à nossa boca, ele já sabe de tudo. Um Deus onipotente, um Deus único poderoso, e o Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então esse é o nosso Deus, é o Deus e Pai, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Olha, eu quero dizer para você que isso é um dos códigos que muita gente sabe de cor, muitas pessoas já leram isso e, no entanto, não colocam em prática. Quando ela passa por uma provação, quando ela passa por uma luta, quando ela passa por uma dificuldade, ela se esquece quem ela é. Ela prefere mais reclamar, ela prefere mais se dar por vencido do que tomar uma atitude, porque dentro dela há um poder ilimitado, um poder em que simplesmente ela tem que determinar. Por isso que Deus ele fala sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, como eu penso e eu determino, assim acontece. Você sabia que muitas pessoas, elas não precisam nem falar, só de pensar negativamente, elas já contraem aquela doença, aquele mal, aquela angústia, aquela tristeza. Ora, para pensar. Se o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita dentro de nós, como é que o espírito da angústia, como é que o espírito da depressão pode habitar no mesmo lugar que o Espírito de Deus está? Você concorda comigo? Tem cabimento isso? Ou é o Espírito de Deus ou o espírito da depressão. No entanto, muitos se deixam levar e elas acreditam em tudo, menos em Deus. Então, um dos primeiros códigos que nós aprendemos na Bíblia, aqui está bem claro: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Sabe o que é domínio? Tenha ele poder para fazer o que ele determinar. Durante
uma série que vai começar agora, nós vamos ver pessoas que tomaram atitudes pela fé, crendo na palavra de Deus, e as suas vidas foram transformadas. E tudo mudou. Houve um homem que parou o universo, ele parou o sol, parou a lua com uma palavra. Ele disse: sol, detente, lua, detente. E o sol e a lua parou. Diz a Bíblia, e eu creio, porque é a palavra de Deus. Então, mas eu quero focar hoje justamente sobre quem você é. Você é a imagem e a semelhança de Deus? Você realmente acredita que você é a imagem e a semelhança de Deus? Creio. Então você é um filho de Deus. Você é igual ao seu pai. O seu pai tem poder, o seu pai tem glória. Então, essa glória, esse poder estará sobre você. E é isso que as pessoas dizem: ah, mas eu nasci do João, da Maria, do Sebastião, do Tião, do Edson, do Manuel. Não. Fisicamente na terra, sim. Mas espiritualmente a gente entende que nós, o homem em si e tudo que há na terra, fora criado pela palavra de Deus. Entretanto, o homem não foi criado simplesmente na palavra. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ficou por aí? Até aí não aconteceu nada. Se você vê na Bíblia, quando Deus usou a palavra haja luz, haja firmamento, haja separação entre as águas, foi tudo acontecendo, não foi? Entretanto, aqui ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Pronto. Foi assim? Não. Agora Deus pega o pó da terra e molda e faz nas suas mãos o homem. Ele criou o homem conforme o que estava na mente dele. Ele cria o homem e agora sopra sobre ele o fôlego da vida. Então você tem que entender que o homem não foi criado de qualquer jeito. Nós, na verdade, representamos Deus aqui na terra. Você é um representante de Deus. Por isso que Satanás, que o inimigo, é doido para destruir a vida do ser humano, porque ele é a imagem e a semelhança de Deus. Veja Adão e Eva, quando foram feitos, foram para o Jardim do Éden, ali pela virada da tarde, conversava com Deus, né? Ali tinha uma comunhão, um diálogo todas as tardes. No entanto, Satanás, astuto, ele usou uma serpente para enganar a Eva, e Eva naturalmente comeu do fruto, desejou, comeu e deu para Adão. A partir dali, ele perdeu todo o seu poderio aqui na terra. No céu, Deus continua porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Lá ele não chegou. Ele foi expulso de lá. Agora, na terra, por que ele comanda a terra? Ele comanda a terra porque o homem entregou de bandeja para ele. O homem deu na mão dele aquilo que Deus deu para ele. Deus entregou ao homem não só o domínio, o poder, mas como também deu, digo, olha, tudo agora está nas suas mãos. Você tem domínio sobre tudo. E Satanás, como foi expulso do céu, estava na terra, e o que ele fez? Bom, eu vou ficar aqui e vou ser pisado pelo homem? Não, eu vou fazer tudo para tomar dele. E assim, pela desobediência de Adão e Eva, ele assumiu tudo. E é por isso que você vê a que ponto está a situação, a prostituição, os vícios, as drogas, pai se relacionando com filha, filho relacionando com mãe, está uma bagunça, porque Satanás ele encurtiu, ele entrou na mente de muitas pessoas e está esse inferno. Por isso que Jesus veio para quê? Para salvar os perdidos. E pelo sangue de Jesus nós somos lavados, remidos, purificados, e pelo sangue de Jesus
Nós fomos comprados pelo sangue dele. E por causa disso, nós temos acesso ao Pai novamente e é dado a nós novamente, através do nome de Jesus, o poder para pisar nas serpentes, escorpiões, né? O poder, Jesus disse, olha, porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então você expulsarão os demônios. Então Jesus, para o cristão, ele recuperou isso. Mas poucas pessoas assumem, poucas pessoas entendem isso. Mas hoje eu quero ficar justamente nessa passagem. Quem nós somos? Quem você é? Você vê esse mundo para quê? O que você está fazendo nesse mundo? Eu estou sofrendo, mas eu tenho a esperança que muda, eu tenho a esperança que um dia as coisas vão mudar, e não vai funcionar, não é assim. A única forma de nós reconciliarmos com Deus e ter acesso ao Pai e tudo aquilo que Ele reservou para nós é através do Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que crê, for batizado, será salvo. Porém, quem não crê está condenado. Então, quando nós nos entregamos de fato e de verdade a nossa vida a Deus, então nós nos tornamos mais que vencedores. Então eu volto a perguntar, quem é você? O que você está fazendo neste mundo? Eu sou um filho de Deus. Diga comigo, eu sou um filho de Deus. E eu vim para viver aqui, para ser abençoado. Deus me entregou essa terra. Deus me colocou nas minhas mãos. E foi o termo, é um termo meio grosso, né? Meio grotesco, mas você vai ver que quando Deus fala com Gedeão, fala com Moisés, fala com eles, apóstolos, discípulos, profetas, ele diz, olha, eu entrego nas tuas mãos, vai nessa tua força. Qual era a força desses homens? Se eles eram como eu e como você. A força dele era a fé. Então, quando você mantém essa fé dentro de você, o impossível se torna possível. Eu já citei aqui vários exemplos de pessoas que mudaram, transformaram situações, revolucionaram, trouxeram um avivamento neste mundo. E muitas pessoas estão sendo e serão abençoadas. Mas a maioria, elas estão vivendo por viver. Elas são escravas do mundo, né? Elas são dominadas pelos vícios, dominadas pelas drogas, dominadas pela prostituição e vai sofrendo, cheio de enfermidade, cheio de doença, condenado. Por quê? Porque não querem voltar à aliança com Deus. Então, quando a gente faz uma aliança com Deus, a coisa muda, né? Você pega o testemunho de pessoas que um dia estavam no mundo e aceitaram Jesus, veja como a vida deles eram e como passaram a ser depois dessa aliança com Deus. Por quê? Porque eles aprenderam a assumir a sua posição de filho, assumir a sua posição de filho de Deus. E o que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós somos filhos de Deus e muitos não entendem, reclamam, né? Muitas pessoas dizem assim, mas o meu médico, eu tenho que tomar o meu remédio, eu tenho que ir no meu psicólogo, não é que eu estou aqui condenando A, B e C, não é isso. Eu estou dizendo a você, tem pessoas que elas têm o coração voltado para o A, para o B e para o C, menos para Deus. Você já notou? A pessoa só busca a Deus quando ela está na tábua da beirada, quando ela está quase caindo, quando ela está quase morrendo, que ela já não tem mais jeito, aí ela, Deus, tem misericórdia. Mas não é o suficiente clamar. Além de clamar, você tem que se entregar a Ele. Entendeu? Clamar a Deus é uma coisa.
se entregar a Ele é outra, e ter Ele no seu coração é completamente diferente. Ora, usar Deus como aquela pessoa que está com dor de dente. Eu estou com dor de dente, meu dente está doendo, eu tenho que ir no dentista. Aí vai no dentista, ou então passa aquela noite chorando, gemendo, quando é no outro dia o rosto está normal. Não vou mais não, já melhorou. Não, Deus não é isso. Deus não é isso. O que Deus quer de nós é uma comunhão. O que é dele é nosso, e o que é nosso é dele. Mas como que nós podemos vivenciar essa vida, essa aliança com Deus, Deus para um lado e nós para o outro, né? Ou nós temos Deus ou não temos. Nós não podemos viver dessa forma. Então, nós vamos começar uma série falando a respeito da fé. O que a fé produz? O que ela vai trazer na vida de cada pessoa? A princípio, a priori, eu quero que você entenda, para mim entrar sobre o assunto da fé, você precisa se posicionar. Você é um filho de Deus ou não? Você é um filho ou você é uma criatura? Bom, se você é a imagem e a semelhança de Deus, então Ele é o nosso Pai. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o que Ele deu para aqueles que são seu? Domínio. Você vai dominar, ou seja, eu estou te dando poder. Poder para você fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você vê quantas pessoas inteligentíssimas, nossa, fulano criou isso, fulano fez aquilo, fulano criou assado, porque eles têm fé. Eles acreditam, não, eu creio em Deus, eu vou fazer, vai dar certo, pede orientação a Deus, fala com Deus, né? E Deus então começa a orientá-lo e eles passam a fazer aquilo verdadeiramente porque há um poder sobre ele. Então vamos ficando por aqui e a partir dos próximos programas aí a gente vai dar continuidade sobre viver somente pela fé. Que Deus possa te abençoar. Eu vou deixar aqui agora para você escrever aí os nomes das pessoas, aí nos comentários, os nomes das pessoas para oração. Tá certo? Aqui do lado, tá aí para você, se você quiser, você sentir desejo de fazer, dá um like, se inscreva, dá um toque no sininho, tudo bem. Muito obrigado, te agradeço. Bom, nós estamos ali na Igreja Ministério da Fé. Aonde fica isso, pastor? Na Rua dos Casados, 388, bairro Santo Amaro, em Recife, Pernambuco. Esse endereço fica onde? Próximo ao Shopping Tacaruna. Tá ok? Os cultos, quartas e sextas-feiras, às 19 horas. E aos domingos, às 18 horas. Você é o meu convidado, todo especial. Tá certo? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, nós entramos na Tua presença para Te louvar, glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque em Ti há poder, glória e majestade. Meu Deus e meu Pai, eu clamo pelo Teu nome, eu clamo pelo nome do Senhor, pedindo a Sua graça, a Sua misericórdia, que o Senhor venha abençoar a vida daquela pessoa que está numa clínica, no hospital, no presídio, no manicômio, aonde quer que tenha alguém enfermo, doente, que ele receba a paz, receba a saúde, a força, seja curado pelo Teu poder. Espírito Santo, abençoe esse empresário, essa dona de casa, esse trabalhador, essa pessoa que está desempregada. Senhor, abra as portas do emprego, dá ela vitória. Eu oro pelo povo da igreja e que quando eles chegarem ali, que o Senhor possa abençoar cada um deles. Pai, prepara os cultos, que seja totalmente dirigido pelo Espírito Santo.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até lá.